E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estamos iniciando aqui novamente mais um Respondendo Inscritos. E novamente vamos aqui responder as perguntas que vocês deixaram lá no post que eu fiz na aba comunidade. Então vamos ver o que vocês deixaram aí de interessante hoje. Mas antes de irmos para o vídeo, eu queria avisar algumas coisas aqui no começo. Primeiramente, galera, a próxima meta para que tenha um Respondendo Inscritos é 25 likes neste vídeo. Então vamos aí deixar o like e compartilhar o vídeo com todo mundo, porque quando batermos essa meta, eu já faço mais um post para vocês deixarem as perguntas e novamente teremos mais um vídeo desse aqui. Então também, além de deixar o like, já aproveite e se inscreva no canal. Também ative o sininho para não perder nenhuma nova notificação. E é claro, se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai aí na descrição e me adicione lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, era isso que eu queria dizer aqui no começo. Agora vamos para as perguntas. E vamos iniciar com as perguntas do Wanderson Santos. E a primeira pergunta dele é, primeiro ele começa dizendo, vamos lá. Quais são seus jogos favoritos? E os meus jogos favoritos são Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, God of War 3, The Witcher 3, quanto 3 nessa lista, Pokémon e tem muitos outros jogos que eu gosto, mas alguns dos meus favoritos são esses. E a próxima pergunta dele é, qual anime você mais gostaria de ver? Atualmente, não há nenhum anime que eu esteja muito no hype e que eu esteja ansioso para ver, mas desde que eu fiz o react de Venti versus Aqua, eu fiquei com bastante vontade de ver Konosuba, porque parece um anime bem engraçado e bem interessante. Mas eu não consegui muito tempo ainda para ver este anime, mas quando eu tiver um tempo livre maior, eu provavelmente vou começar a assistir Konosuba. Terceira pergunta dele é, já passou por algum momento complicado? E depende exatamente o que você quer dizer com isso. Se você está falando mais relacionado a algo constrangedor ou num momento difícil da minha vida. Mas sim, já passei pelas duas situações, né? Então não sei exatamente o que você quer que eu diga, mas numa próxima deixa mais explicado, porque aí eu posso contar alguma história aqui. Próxima pergunta dele é, qual é a minha meta daqui 20 anos? E minha meta daqui 20 anos é ter uma família, ter uma casa própria, conseguir me manter e tirar uma renda boa daqui do meu canal. E basicamente é isso. Como eu falei no Respondendo Inscritos anterior, não lembro se foi nesse canal aqui, ou se ainda era no outro canal, eu atualmente não tenho um sonho muito grandioso. Então a minha meta de vida no momento para o meu futuro é algo mais básico. Próxima pergunta, cachorro ou gato? Com certeza cachorro. Próxima pergunta, se o Cariani te chamasse para um projeto, você aceitaria? Claro que eu aceitaria. Eu atualmente já treino, então se o Cariani me chamasse para fazer um projeto, eu iria sem dúvidas. Eu iria focar 100% nisso e ia sair de lá gigante. Próxima pergunta dele é, qual é a comida que eu mais me arrependi de comer e a que eu mais gostei? A comida que eu mais arrependi de comer não foi uma comida específica em si, algum prato específico. Mais uma vez na escola, na hora da merenda, eu fui pegar a minha comida e eu lembro que era um macarrão com salsicha, alguma coisa assim. E tinha alguma coisa que eu mordi naquele macarrão que até hoje eu não sei o que era. Se era um alho cru, eu só sei que tinha um gosto horrível. E eu lembro que na época eu era bem pequeno e eu não entendi nada o que era aquele gosto. Então, esse macarrão da merenda da escola foi a coisa que eu mais me arrependi de comer, porque eu realmente não sei o que era aquela coisa estranha que tinha no meio do macarrão. Agora, a comida que eu mais gostei, provavelmente foi a minha comida favorita, que é feijoada. Próxima pergunta dele é, qual foi o live action que eu menos achei ruim e o que eu mais achei ruim? E eu não sei exatamente se você tá falando dos live actions da Disney ou dos live actions em geral, mas como eu vi live actions de anime e eu não vi os da Disney, eu vou responder os de anime. O live action de anime que eu mais gostei foi o de Bleach. Eu achei que ficou bem interessante e eu achei que eles fizeram uma coisa que faz sentido até, que foi dar uma pequena alterada na história, mas sem mexer os conceitos da obra, para se adaptar melhor a um filme. E ficou muito bom, porque seguir todo aquele início de Bleach não ia funcionar muito para um filme, então eu achei que eles fizeram uma escolha inteligente. Agora, o pior live action de anime que eu já assisti é sem dúvidas o Dragon Ball Evolution. Próxima pergunta dele é, você curte ser chamado de Papo do Balacobaco? E cara, acho que sim, né? Tem muitos apelidos que as pessoas me chamam, que me chamam de
né? Papo, papão, papoulas. Então, acho que mais um aí pra lista. Mais uma curiosidade aí, cara. Tem tantas pessoas me chamando de papo, né? Papo dimensional, do que pelo meu verdadeiro nome, que às vezes, por alguns segundos, eu esqueço qual é meu nome, ou até acho estranho quando alguém me chama pelo meu nome, né? Aqui na minha casa, por exemplo, porque é como se de repente o meu nome às vezes fosse papo mesmo, e não mais o meu nome de verdade. Então, é uma coisa engraçada. E a última pergunta dele é: qual é a fanbase mais chata na minha opinião? Manda salve. Um salve pra você, Wanderson. E a fanbase mais chata, cara, é que depende. Há fanbases por aí bem esquisitas, né? Como a fanbase de Boku no Hero, que faz uns chips meio criminosos até. Porém, cara, em questão de ser chata, eu acredito que relacionado aos vídeos que eu faço aqui, que são esses vídeos de batalha, comparando personagens e tudo mais, as fanbases de HQs, mais especificamente da DC Comics, são bastante chatas, né? Você não pode falar uma coisinha ali que eles discordam, que eles vão vir pra você com um textão citando HQs que provavelmente eles nem leram. Então, é uma coisa bem complicada, mas a gente vai lidando com isso, né? Vamos agora com as perguntas do Juan Villar. E primeiro ele começa dizendo: aê, posso fazer mais perguntas? Então vamos com as suas perguntas, mano. E a primeira pergunta dele é: qual foi o vídeo que eu mais gostei de fazer nos meus dois canais? E no meu primeiro canal, cara, tem muitos vídeos que eu gostei de fazer, mas dois aqui que seria bem interessante de citar é a jornada de batalha do Gogetama, que é um vídeo bem diferente aí, em que eu utilizei personagens dessas teorias de Dragon Ball, sabe? O que teria acontecido se Goku tal. Então foi bem legal, né? Porque eu tava conversando com a comunidade de teorias nessa época, então foi bem legal aí ver o vídeo deles, interagir com eles e fazer essa jornada de batalha. Agora, nesse novo canal aqui, o Papo nas Dimensões, eu acho que o vídeo que eu mais gostei de fazer até o momento foi Goku vs Liga da Justiça, que é o vídeo que eu postei literalmente hoje. Próxima pergunta dele é se eu pretendo trazer lives no canal. E sim, cara, eu pretendo. Lives é uma coisa aí que eu tô bem ansioso pra começar a fazer. Então logo aí, se tudo der certo, eu vou trazer lives sim. Podem ficar de olho. E a última pergunta dele é: pra mim, qual é o poder mais criativo e o mais estranho da ficção? Em relação ao poder criativo, tem vários poderes que eu acho bem interessantes e diferentes. Mas citando aqui um poder de Bleach, a Shikai do Capitão Kyoraku é bem legal, onde ele consegue utilizar jogos infantis em combates, transformando a regra desses jogos em regras reais da batalha. Agora, um poder estranho é mais difícil pensar, mas eu acho estranho o poder, por exemplo, da menina monstro de Invencível, né? Que toda vez que ela se transforma, ela vai ficando cada vez mais jovem, que é bem esquisito se parar pra pensar. Mas algo muito estranho mesmo, não me vem nada agora em mente. Perguntas agora do Juliano Garcia, é claro. E primeiro ele começa dizendo: aqui vai minhas perguntas, e mande aí, Juliano Garcia, que elas serão respondidas. E a primeira pergunta dele é: qual transformação do Goku eu achei a mais legal de todas, tanto canônica quanto não canônica? E pra mim, a melhor transformação de Dragon Ball do Goku é o Instinto Superior completo. Mas também gosto bastante do Super Saiyajin 4 Limit Breaker, do Shin no Goku. Próxima pergunta dele é: quais foram as mentiras mais loucas que eu já vi fãs de animes inventando para dizer que os personagens dele venceriam tal personagem? Cara, com certeza foi aquela época da galera falando do Saitama, né? Que ele tinha força infinita, baseada em nada. Simplesmente a única coisa que a gente sabia é que o Saitama vencia qualquer um com um soco no universo dele, dentro de One Punch Man, e que ele havia quebrado todos os limitadores de poder, mas nunca foi dito que ele tinha força infinita, nunca deu a entender que ele tinha força infinita, mas simplesmente falavam que ele vencia qualquer um porque ele tinha força infinita, né? Coisa que mesmo que ele tivesse, ele não venceria todos os personagens da ficção. Próxima pergunta dele é: se eu fosse um escritor da DC e fosse chamado para escrever uma história do Superman, que história eu escreveria dele? E cara, eu acho que eu iria me aprofundar mais sobre a questão do inconsciente coletivo e desse negócio do Superman ser a personificação da esperança. Eu sei que isso é até que explorado nas HQs, mas eu acredito que dá pra falar sobre mais coisa disso, dizer melhor como que funciona o inconsciente coletivo e tudo mais. Então eu acho que essa seria uma área bem interessante. Próxima pergunta dele é: se o Superman absorvesse a energia do Sol amarelo, do Sol azul e do Sol branco, quão forte ele ficaria? E cara, provavelmente duas coisas poderiam acontecer. A primeira é que o Superman se tornaria um ser praticamente invencível, talvez ele ultrapassasse ali a escala de toda a esfera dos deuses e muito mais, porque o Superman, por exemplo, com a energia de alguns sóis amarelos, ele já foi capaz de derrotar o Forjador de Mundo. Então imagina ele com toda a energia do Sol azul e do Sol branco. Ou ele poderia se sobrecarregar e morrer.
semelhante com o que aconteceu com o Superman Grandes Astros, que ele teria tanto poder, as células dele estariam tão energizadas que o Superman não aguentaria o próprio poder dele. Próxima pergunta dele é: quais habilidades do universo de Bleach poderia vencer o Goku e o Saitama? E cara, tem várias habilidades que poderiam fazer isso, né? O The All Might do Yhwach poderia vencer o Goku e o Saitama, a Bankai do Kyoraku também, a forma amadurecida da Bankai do Hitsugaya também venceria, já que ela pode congelar as coisas a nível conceitual, e na verdade há muitos poderes no universo de Bleach que venceria esses dois. Próxima pergunta dele é: qual foi a melhor história de HQ do Superman que eu já vi? E eu acredito que seja o Superman Paz na Terra. Próxima pergunta dele é: quem é o mais poderoso no auge de seus poderes, Naruto ou Sasuke? Com certeza o Naruto. O Naruto no modo Baryon, em questão de poder bruto, é muito mais forte do que qualquer versão do Sasuke que exista, já que o Naruto, ainda lá no arco da guerra, já conseguia enfrentar o Sasuke utilizando o poder de 8 bijus. Então imagine um Naruto mais forte e com a transformação mais poderosa dele em questão de poder bruto, que é o modo Baryon. Vamos agora com as perguntas do Princesa Amber. E primeiro ele começa dizendo: ser zoeiro. Seja lá o que isso signifique, vamos de fato para as perguntas dele. E a primeira pergunta dele é se eu prefiro comer o ramen do Naruto ou o sanduíche de presunto do Chaves. Sem dúvidas o ramen do Naruto, até porque o sanduíche de presunto do Chaves eu faço em casa se eu quiser. Agora ramen é uma coisa que nunca comi. Próxima pergunta dele é: qual é o meu Pokémon favorito e um Pokémon que eu não gosto? Bom, o meu Pokémon favorito é o Giratina. Eu acho ele um Pokémon bem interessante, com uma história bem legal, então eu gosto bastante dele. Agora, Pokémons que eu não gosto, não tem nenhum Pokémon que eu realmente odeie de fato, eu não goste de verdade. Mas alguns que eu não gosto muito é a linha evolutiva da Jigglypuff. Eu acho eles bem chatinhos no anime, e eles são Pokémons bem fraquinhos, né? Então se fosse pra usar um Pokémon nesse naipe assim, valeria mais a pena usar uma Clefairy, por exemplo. E outro Pokémon que eu não gosto também é o Shedinja, já que ele tem aquela habilidade bem chata em que ele só toma ataques de golpes que são super efetivos neles, e eles têm 1 de vida. Então é uma mecânica que eu não curto muito usar, e por isso eu não gosto tanto assim do Shedinja, e não usaria um. Próxima pergunta dele é: qual é o meu jogo favorito do PS2? E como eu já respondi anteriormente, um dos meus jogos favoritos é Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Ele é meu jogo favorito do PlayStation 2, mas ele fica ali praticamente empatado com GTA San Andreas, que é um jogo que eu joguei muito também, e é extremamente nostálgico para mim. Próxima pergunta dele é: você já leu algum mangá ou livro inteiro? E sim, já li ambas as duas mídias. Eu já li o mangá de Berserk, o de Dragon Ball, de Naruto. Eu acompanho o mangá de One Punch Man, de Baki. E agora sobre livros, eu também já li bastante, né? Já li vários livros do Stephen King: A Hora do Lobisomem, Carrie a Estranha, Cujo, que é um assassino. Já li toda a saga de Harry Potter, toda a saga de Percy Jackson. Então eu tô bem inteirado aí nesse mundo. E a última pergunta dele é: Chaves ou Chapolin? E apesar de Chaves ser um clássico, ser muito nostálgico e algo que marcou minha infância, eu gostava mais de Chapolin, tanto que eu ia até no YouTube pesquisar os episódios para assistir, enquanto Chaves eu só assistia quando passava na TV esporadicamente. E agora vamos com as perguntas do Mateusito504, e ele começa dizendo: opa, cheguei atrasado, mas bora lá. E de boa, mano, aqui não tem essa não, enquanto você fizer as perguntas antes de eu gravar o vídeo, eu irei responder tudo, mas bora lá. E a primeira pergunta dele é: qual é o personagem mais bem escrito na sua opinião? E essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque você não colocou nada em específico, você provavelmente está se referindo a toda a ficção, né? Mas alguns personagens que eu acho bem escritos são o Griffith e o Guts de Berserk. O Superman é um personagem que também, quando o roteirista tá afim mesmo, dá pra fazer uma coisa bem legal, bem interessante com ele. O Severus Snape de Harry Potter também é um personagem muito bom, bem complexo, tanto a sua personalidade quanto suas motivações. Então esses aí são um exemplo de personagens que eu acho que eles têm camadas e coisas bem interessantes por trás. Próxima pergunta dele é: acha que nesse último capítulo de Baki o Hanayama teve um up de velocidade, já que ele conseguiu contra-atacar o Jack? E eu acho que é bem provável que sim, até porque o Hanayama ele nunca foi lento, né? Ele é um super-humano, como a maioria dos lutadores pesos pesados de Baki, então com certeza ele tinha uma super velocidade, né? Mas ele conseguia contra-atacar o Jack, que é ali o top 5, talvez até um pouco mais do verso de Baki, mostra que ele realmente evoluiu muito, né? Tanto que provavelmente ele treinou para lutar contra o Jack, e já faz um tempo que há citações que o Hanayama tá tentando aprender estilos de luta diferente, tá tentando melhorar em outras categorias. Se eu não me engano, desde a luta contra o Yujiro Hama já tem esse tipo de citação.
Então eu acho que é bem provável dos próximos capítulos aí a gente vê ele demonstrando coisas bem diferentes e até possivelmente usando artes marciais na luta. Próxima pergunta dele é: na minha opinião, qual é o nível dos Cavaleiros de Ouro do clássico e do episódio G? E vamos lá, cara. No Senseiya clássico, eu acredito que os Cavaleiros de Ouro, dos mais fraquinhos ali, peguem de universal até multiversal, os mais fortes. Agora, do episódio G, eu acredito que todos possam pegar até multiversal mais. Próxima pergunta dele é: quem venceria entre o Broly do Dragon Ball Super e o Jiren? Na minha opinião, o Jiren venceria. Ele é um lutador muito melhor e sabe técnicas de combate muito além do Broly. E também, na minha opinião, o Gogeta Blue não está tão longe assim do instinto superior. E se você for comparar as lutas, o Jiren se saiu muito melhor contra o Goku Instinto Superior do que o Broly Super Saiyajin Berserk se saiu contra o Gogeta Blue. Claro que se o Jiren não acabasse rápido com a luta, o Broly eventualmente o superaria, e possivelmente até pouco tempo de luta. Mas, como o Jiren é um lutador que vai direto ao ponto, ele com certeza acabaria com o Broly antes que isso acontecesse. Próxima pergunta dele é: na minha opinião, qual é o personagem com maior potencial em Dragon Ball? Entre Frieza, Broly, Majin Buu e Moro. E se você estiver falando de potencial de evolução, sem dúvidas nenhuma dos que você citou aí é o Frieza, né? O Moro e o Majin Buu, eu não sei se eles têm um potencial de evoluir tanto assim, né? Eles ficam muito mais fortes porque eles absorvem outros seres, então vai depender mesmo de quem eles absorvem. Agora, entre Broly e Frieza, o Frieza tem um potencial muito maior, né? Já que apesar do Broly realmente ficar muito forte, treinando e ter uma evolução exponencial bem grande ao longo da batalha, o Frieza em 4 meses, com um treino relativamente simples até onde a gente sabe, saiu de um nível Goku Super Saiyajin da saga de Namekusei para o nível do Goku Super Saiyajin Blue. E treinando por 10 anos ele atingiu o Black Frieza, né? Que está em um nível que a gente nem sabe aonde ele chegou, ao ponto de que ele, com um golpe casual, conseguiu derrubar o Goku Instinto Superior completo e o Vegeta Ultra Ego com um único golpe. Então o Frieza é um monstro em potencial. Próxima pergunta dele é: se eu fosse criar uma nova saga de Dragon Ball, qual seria a minha ideia? Eu acho que eu exploraria o Goten e o Trunks, como aparentemente o mangá tá querendo fazer agora, e eu acho que eu faria uma aventura espacial mais simples. Mas no caso aqui eu vou dar 2 ideias de sagas, porque teria essa aventura espacial mais simples, onde o Goten e o Trunks teriam um grande up de poder, talvez ali alcançando até o Super Saiyajin 2 ou até mesmo o 3, e depois eu faria uma saga mais longa, focando nos universos antigos apagados pelo Zeno, já que o que deu a entender é que todos os universos voltaram após o desejo dos 17. Mesmo isso não tendo sido explorado ainda, eu acho que isso vai ser sim um plot que eles vão utilizar. E tem também o plot de possivelmente o universo Zamasu retornar, né? Já que ele também foi algo apagado pelo Zeno, e o Android 17 não especificou quais universos apagados pelo Zeno ele queria que voltasse. Próxima pergunta dele é: na minha opinião, qual é a velocidade dos personagens de Baki? E aqui eu vou utilizar o meu direito de permanecer calado, porque a última vez que a gente falou sobre isso, eu fui completamente humilhado por você, cara, então não irei responder a pergunta. Não, mas brincadeira, falando sério agora, eu acho que a maioria dos personagens está ali num nível hipersônico até relativista, mas os God Tiers, que no caso seria o Miyamoto Musashi, o Baki e o Yujiro Hama, e possivelmente o Yuichiro Hama, eles podem atingir a velocidade da luz com alguns golpes. E agora vamos com as perguntas do Simão Pedro Silveira Furtado. E primeiro ele começa dizendo: eba, mais um perguntas e respostas. Enfim, vamos lá, né, Simão? Bora para suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: quantas perguntas podemos fazer no máximo? E assim, seria interessante no máximo, do máximo mesmo, vocês deixarem 10 perguntas, porque eu já percebi que a partir daqui vai começar a ter bastante gente perguntando. Então, se eu deixar vocês fazerem mais de 10 perguntas, o vídeo vai ficar impossível, galera, de eu postar em um determinado tempo, né? E eu vou ficar muito tempo sem fazer vídeos. É claro que, infelizmente, ao longo do tempo eu vou ter que diminuir mais ainda esse número, né? Porque vai ter mais gente ainda perguntando. Então daqui a pouco pode ser que caia para 5. Mas no máximo, o limite mesmo vai ser 3. Vai chegar uma época que não vai sair disso. Pode ter 1 milhão de pessoas fazendo perguntas que vocês vão poder fazer 3 perguntas. Que eu acho que ficaria um número interessante e dinâmico pro vídeo. Próxima pergunta dele é: qual é seu meme atual favorito? E eu acredito que nenhum, cara. Atualmente os memes decaíram bastante, na minha opinião, então não tem nada atualmente que eu olhe e ache realmente muito engraçado. Pode ser que tenha uma coisinha ou outra que eu dê uma risadinha, mas um meme que eu olhe atualmente e fale: nossa, que coisa mais incrível, não há nada. Então, eu acho que nenhum, né? Talvez possa me considerar uma pessoa triste por causa disso,
mas é o que eu acho. Próxima pergunta dele é: você acha que é uma boa ideia fazer um versus entre um personagem famoso versus um personagem pouco conhecido ou pouco usado? E aí ele deu o exemplo aí, Devil May Cry versus BlazBlue. E eu acho que é uma ótima ideia, na verdade, principalmente se é algum verso ou personagem que você gosta muito e você quer dar mais foco a ele, né, mostrar para as outras pessoas, utilizar ele em uma batalha ou qualquer outra coisa que você utilize outro personagem famoso para chamar a atenção para esse vídeo, é com certeza uma ideia muito boa. E eu fazia isso às vezes no meu canal antigo. Para chamar mais atenção, eu utilizava algum personagem desconhecido que eu queria falar sobre ele, mas colocava ele em um tema que envolvesse outro personagem muito famoso para que as pessoas vissem o vídeo. Próxima pergunta dele é: o personagem que você mais gosta na ficção venceria o personagem que você mais odeia na ficção, ou ele seria derrotado? Cara, essa aí eu deixo para você, né? Você acha que o Superman, meu personagem favorito, venceria a She-Hulk da série da She-Hulk, que é o personagem que eu menos gosto da ficção? Aí responda aí nos comentários o que vocês acham que seria o resultado dessa luta. E a última pergunta dele é uma pergunta bem interessante, que quais personagens vilões seriam capazes de levantar o Mjolnir além do Akuma? E caso alguém esteja confuso aqui, galera, se perguntando, mas você não precisa ser bom para levantar o Mjolnir, por que um vilão conseguiria levantar? Mas a questão é o seguinte, eu discordo disso. Na minha opinião, você não precisa ser necessariamente bom para levantar o Mjolnir, e sim ser digno. E ser digno é diferente sim de ser bom, já que, por exemplo, você pode ser um guerreiro digno, mas você não precisa necessariamente ser uma pessoa boa, né? Você pode matar, fazer maldades, por aí vai, mas ter honra na batalha, não subjugar os mais fracos sem motivo e outras coisas do tipo te torna digno, né? Mas alguns vilões que eu acho que conseguiriam levantar o Mjolnir, talvez o Cell de Dragon Ball, o Madara de Naruto é outro que eu acho que conseguiria, o Gellert Grindelwald de Harry Potter é um vilão também que eu acho que conseguiria, e o Boros de One Punch Man. Esse aí eu tenho praticamente certeza que sim, o Boros conseguiria levantar o Mjolnir. Então esses são alguns vilões que eu acho que também conseguiriam realizar este feito. Agora vamos com as perguntas do Christian Rodrigues. E a primeira pergunta dele é: duas dúvidas. Nos seus vídeos você fala tanto sobre personagens desconhecidos, tanto quanto personagens conhecidos. Esses personagens você conheceu enquanto você fazia as pesquisas para o seu vídeo, ou você já os conhecia? E depende, cara, existem alguns personagens que sim, eu já tenho bastante conhecimento, já vi tudo sobre o verso, e aí eu faço um vídeo sobre eles. Mas tem alguns que eu conhecia na pesquisa, principalmente quando eu vejo algum personagem que está muito hypado e eu percebo que seria interessante fazer algum vídeo, alguma coisa sobre ele, eu conheço mais sobre o personagem na pesquisa. E um exemplo bem recente que eu tenho sobre isso é o Sung Jin-woo. Eu nunca assisti Solo Leveling e não sabia muita coisa sobre o personagem, mas para fazer a jornada de batalha dele, eu fiz uma pesquisa bem extensa. Vi todas as habilidades, procurei em wikias, vi a opinião de vários outros youtubers em outros vídeos sobre nível de poder, sobre a história, sobre o personagem, conceitos do personagem. Então eu realmente fiz uma pesquisa ali bem extensa para tornar um vídeo minimamente interessante. E a próxima pergunta dele é: qual é a sua opinião sobre a moral off utilizada em batalhas de personagens? E aí ele fala na opinião dele que ele não gosta muito, né? E ele até dá o exemplo do Goku indo com tudo no começo da luta nessas batalhas aí, sendo que uma das fraquezas dele é que ele não começa usando todo o seu poder de primeira. E na minha opinião, cara, eu acho mais justo sim moral off, porque você consegue explorar tudo de si do personagem. Porque geralmente numa análise de batalha, a gente vê quem venceria de fato, eles dando 100% de si, né? Porque senão aí é mais fazer um crossover, se você for considerar questões como moral e esse tipo de coisa. Mas claro, as pessoas confundem muito o que é moral off. Porque, por exemplo, personagens que têm uma fraqueza psicológica por algum trauma, sim, essas fraquezas ainda funcionam no moral off. Por exemplo, o Batman. O Batman tem um trauma muito grande por tudo que aconteceu na infância dele e tal, perdeu os pais. Então, algum personagem consegue criar ilusões para usar isso contra ele. Isso funcionaria assim, mesmo em um Batman moral off. Além disso, a moral off também é muito boa porque você consegue explorar 100% do personagem. E usando novamente um exemplo de Harry Potter, que nesse vídeo só tô com Harry Potter na cabeça, é o próprio Harry Potter. Ele sabe as 3 maldições imperdoáveis, porém ele jamais usaria elas se ele tivesse com a sua moral ativa, né? Principalmente o Avada Kedavra. Mas se você considerar moral off, aí sim, ele pode utilizar tranquilamente as 3 maldições imperdoáveis. Então eu prefiro assim. Vamos agora com as perguntas do Gabriel Ramos. E a primeira pergunta dele é: quem é mais poderoso entre Thanos e Apocalipse dos X-Men? Ambos sem utilizar nenhum artefato. Eu admito que eu não tenho tanto conhecimento assim sobre o Apocalipse, então eu não sei o que realmente é válido para ele, onde vai os seus feitos e tudo mais, né? Porque, por exemplo, o Apocalipse já conseguiu quase matar o Thor com um soco, né? É dito que ele quase arrancou a cabeça do Thor. O que
tá ali no nível do Thanos, um pouco superior. Porém, eu não sei se isso realmente é válido para o Apocalipse ou se isso é só um exagero, né? Como muitos personagens têm exageros de poder nas HQs. Mas eu acredito que o Thanos seja mais poderoso. Por tudo que eu já vi dos dois, o Thanos leva essa. Mas, como eu falei, eu admito que eu não sei tanto sobre o Apocalipse. Eu nem sei mesmo quais são todos os poderes dele e tudo que ele pode fazer. Então, quem manja aí de HQ aí, realmente tem um conhecimento bem grande sobre ambos os personagens, pode deixar sua opinião nos comentários. A próxima pergunta dele é: quem é mais poderoso entre Darkseid e Apocalipse dos X-Men novamente, né? Os dois na base, sem nenhum artefato ou algo assim. E é aquilo, cara, que nem eu falei. Eu sei bastante sobre Darkseid, mas sobre o Apocalipse dos X-Men eu não sei muita coisa. Porque além de ele não ter um nível de poder muito diferente do Thanos, ele tem habilidades muito mais apelonas, né? Como seus raios ômega. Próxima pergunta dele é: quem tem o melhor poder de absorção por toque? Vampira, Kevin, do Ben 10, Parasita, Sanguessuga, Super Choque, Extroyer, de Max Steel ou All for One? Olha, alguns aí eu não vou saber muito bem como funciona o poder de absorção deles, né? Como o Extroyer e o Super Choque, eu nem lembrava que ele tinha poder de absorção por toque. Mas dos que eu lembro, eu acredito que o da Vampira seja mais efetivo, só que o do Kevin seja melhor, né? Já que o Kevin, ele consegue fazer umas coisas muito loucas com o poder de absorção dele. E é mais amplo também. Mas no aspecto melhor, eu acredito que seja o da Vampira mesmo. Próxima pergunta dele é: quem tem o melhor poder de cópia olhando? Medaka, Garou, Mil, Adão, Regulus de Leão, Taskmaster ou Granola? E só uma coisa aí, cara, eu acho que Granola se confundiu um pouco, porque o Granola ele não tem o poder de copiar habilidades só olhando, né? Ele tem todas as habilidades de praticamente todos os personagens de Dragon Ball, porque o desejo de se tornar o mais forte do universo concedeu isso a ele. Mas até onde eu me lembro, ele não consegue copiar habilidades. Mas enfim, desses aí que você citou, é uma coisa complicada, né? Porque assim, eu acho que os que ficariam no topo seria o Garou e a Medaka. O Garou ele consegue copiar absolutamente qualquer coisa, né? Principalmente na forma cósmica, que ele consegue copiar até mesmo todas as energias do universo e todos os eventos dele. E a Medaka ela não só copia as coisas, como ela melhora em 120%. Mas a Medaka tem uma limitação de que se for um poder muito acima do que o corpo dela suporta, ela pode se prejudicar. Enquanto o Garou, até onde a gente sabe, ele não tem esse problema, né? Tanto que ele começou a evoluir exponencialmente, copiando o poder do Saitama, e ele não demonstrou não suportar aquele poder. Então eu acho que é a mesma coisa do anterior. Melhor, eu acho que é o da Medaka, já que ela, além de copiar, ela melhora a habilidade que ela copiou. Mas o do Garou, até onde a gente sabe, é mais útil, porque não prejudica o usuário. Próxima pergunta dele é: será que o Shibai vai ter nível Alien X ou Kami Tenshi? E eu acredito que não. Para mim, o Shibai Otsutsuki é um dos personagens mais superestimados da ficção. Ele é o novo Superman Prime Million, já que ele literalmente não tem nada, ele simplesmente não tem feito nenhum, e as pessoas acham que ele é invencível. Mas para mim, o Shibai, ele não demonstrou nada demais até agora. Beleza, ele tem lá os Shinjutsus e todos os Shinjutsus eram dele, mas ele tem habilidades apelonas só. Tirando isso, ele não tem nenhum feito de poder que demonstre que ele está muito acima dos outros. Porque, por exemplo, muita gente fala que ele é mais forte que a Kaguya, é mais forte que não sei quem, sendo que não tem nada para isso. Literalmente não tem nenhum feito prático do Shibai ou algum escalamento que faça ele estar acima desses personagens. E a última pergunta dele é: quem é mais poderoso entre o Shinra Banshouman versus Garou Cósmico? É uma luta difícil, mas eu acho que o Shinra Banshouman seria superior. E agora vamos com as perguntas do 141 Bibi. E primeiro ele começa dizendo: ok, vamos lá. E vamos lá então. E a primeira pergunta dele é: o que você achou da série da Netflix do Devil May Cry? E eu fiquei impressionado com essa pergunta, porque eu acho que eu fiz esse post antes de lançar essa série. Então eu acho que alguém aparentemente preveu o futuro aí, que eu ia fazer o vídeo depois que a série lançasse. Mas enfim, eu não sei, eu não assisti, né? Mas dizem que é muito ruim. Porém, não posso opinar muito porque, de fato, eu não cheguei a ver nenhum episódio. Não vi nem cenas, na verdade, dessa série, né, barra anime. Próxima pergunta dele é: você considera a maioria das pessoas que fazem power scaling de Sensei uma piada? Eu acho que não. Eu nunca vi, na verdade, um canal focado em fazer power scaling de Sensei, né? Nunca vi muitos vídeos, na verdade, de power scaling de Sensei, mas todos que eu vi, eu achei relativamente interessante, né? A pessoa trouxe pontos até que legais. É porque é muito difícil o power scaling de Sensei, porque tem aquele negócio lá que é muita hipérbole, muita coisa que não faz sentido. Então eu acho que é difícil julgar assim se a pessoa tá falando muitos absurdos, né? Ou se realmente ela tá trazendo um ponto de vista que, apesar de eu discordar, até que faz sentido.
Próxima pergunta dele é se eu acho o relativismo na ficção algo ruim ou não. E é um pouco complexo isso que você perguntou, porque o que seria exatamente relativismo na ficção? Você está se referindo ao termo de velocidade, né? Relativista ou relativismo mesmo, né? E o que você quer dizer? Relativismo do quê? Você tá falando por pessoas que relativizam personagens que cometem atrocidades? Se for isso, eu acho errado, né? Eu não curto muito isso, não. Claro que você pode gostar de um vilão por mais mal que ele seja, né? Agora, passar pano para as coisas que ele faz, ou dizer que seria como ele, ou gosta dele em si, né? Não gosta do personagem, você gosta da pessoa que aquele vilão é, se ele existisse na vida real. Agora, se você estiver falando de velocidade relativista, eu não acho nada, na verdade. Se é bom ou ruim, não sei. E agora vamos com a última pergunta aqui do vídeo, que é nosso grande mestre Lysander, ou como está o nome dele aqui, né? No @HurtLizard. E a pergunta dele é: tem algum motivo do porquê você usa a foto do Escanor no canal? E no motivo muito complexo por trás, não. Mas a questão é o seguinte: quando eu criei meu primeiro canal lá, o Papo Dimensional lá atrás, a foto do meu canal era uma Pokébola completamente bizarra. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar, né? Até porque eu não tenho mais essa imagem. Mas era uma coisa bem editada, assim, bem maluca. Porque o meu canal era de gameplay de Pokémon, né? Não só de Pokémon, eu ia fazer gameplay de várias coisas, mas eu comecei meu canal fazendo gameplay de Pokémon. Só que depois deu um problema aí nesse jogo que eu tava jogando, né? Porque ele tava modificado e eu não conseguia fazer as modificações direito. E aí eu comecei a fazer outros tipos de vídeo, né? Fui pra esse negócio de fazer batalhas entre personagens em um canal mais nerd geek, digamos assim. E aí eu tava vendo um vídeo do Nerd sobre Nanatsu no Taizai, até que em um momento ele falou lá uma coisa épica que o Escanor fez, eu não lembro muito bem. E apareceu na tela uma imagem do Escanor de óculos escuro com a música do Turn Down for What de fundo. E eu achei aquilo bem legal e tirei print, né? E aí, como eu não tinha uma foto pro canal muito boa, além daquela Pokébola, e não fazia mais sentido usar ela porque eu não fazia mais gameplay de Pokémon, eu dei uma editada naquela imagem do Escanor com óculos escuro que eu tirei print do Nerd. Usei um aplicativo lá que é o FaceUp pra fundir aquela imagem com o meu rosto. E aí ficou aquela foto do Escanor no meu canal. Atualmente, desse novo canal não é mais isso, né? Essa foto aí atual é só uma imagem editada mesmo do Escanor que eu mesmo fiz, mas aquela primeira imagem do canal antigo eu fiz todo esse esquema aí. Então é por isso que eu uso a foto do Escanor, porque meio que virou um ícone. Todo mundo gostou, achou interessante, então eu uso até hoje. Apesar de eu nem gostar tanto assim do Escanor hoje em dia, né? Ele não é nem meu personagem favorito de Nanatsu no Taizai. Mas, bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E respondi todas as perguntas de vocês, né? Pelo menos eu acredito que eu tenha respondido tudo. Mas, claro, se você acha que eu não respondi tudo, se eu pulei alguma coisa que você falou, pode deixar aí nos comentários, né? Ou se eu não respondi porque eu não entendi muito bem a pergunta que você fez, pode me explicar aí que tá tudo certo. E como eu falei no começo, 25 likes é a meta para eu fazer o próximo post para vocês deixarem pergunta, né? Porque vocês gostaram bastante do primeiro respondendo inscritos, então espero que vocês gostem desse também. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos chegar aí a 500 ou até a 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me adicione lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!